Seja bem-vindo ao canal do professor Kelvin Lima, tá? A gente vai para uma revisão ano de 2021 para o Colégio Militar, seletivo do Colégio Militar 2021 aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Mas se você vai fazer qualquer seletivo que vá selecionar você para o sexto ano, isso aqui serve, tá? A gente vai ver aqui algumas questões de temas que são recorrentes. Então já pega papel e caneta que a gente vai estudar os temas que mais já caíram aí nas provas anteriores desse tipo de seletivo. E se você vai fazer essa prova para o ano que vem fazer o sexto ano, ou seja, você está no quinto, você está no lugar certinho. Prepara papel e caneta e vamos lá. Aqui estamos, né? O primeiro tema que a gente vai ver é o sistema de numeração, né? Cai muito aí na prova do Colégio Militar, tá? Utilizamos 10 símbolos, nosso sistema de numeração, ele utiliza 10 símbolos, 10 algarismos, 10 caracteres, tá bom? Vai de 0 até 9. E aí, os nossos números, eles são classificados organizados, né? Em classes e em ordens. O que são classes e em ordens? Ó, vou colocar um número aqui, que é o número 829.619. Ó, vou até separar aqui, ó. 829.619. Nossos números começam assim, ó, daqui, ó, da ordem da unidade. Aí aqui a gente vai ter até fazer de outra cor para você ver, ó. Então o número começa com as unidades simples, ó, unidade simples, dezena simples, centena simples, beleza? Depois a gente tem esses três primeiros como a classe das unidades simples, beleza? Das unidades simples, classe das unidades simples. Pronto. Classes são sempre de 3 em 3. Beleza? Dos números. Aí, ó, aqui, quando começa para cá, a gente já tem a classe dos milhares. Beleza? Toda vez que você tiver de 3 em 3, você tem classe diferente. Qual seria a próxima? Classe dos milhões, né? Se a gente tivesse o número aqui. Todos eles vão ter unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. O que vai mudar é a classe. Então aqui, ó, já vai ser unidade de milhar. Aqui já vai ser dezena de milhar. E aqui já vai ser centena de milhar. Beleza? Então foi por isso que eu li o número como 800.029 e 9, né? 829 mil, porque está na classe dos milhares. Aqui na dezena, ó, 600, porque está na classe das centenas. Então, 619, beleza? Porque está na classe das unidades simples. Então, 829.619, beleza? Então, lembre sempre disso. E ordem? O que é ordem? Ordem, o número ele pode ter infinitas ordens, se o número tiver infinitos números. Ó, esse cara aqui é a primeira ordem, tá bom? Que é a unidade simples. Esse cara aqui, ó, é a segunda ordem, ó. Aqui nós temos a segunda ordem, aqui nós temos a terceira, e aqui nós temos a quarta, né? Porque os números começam daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, precisa de 10, vai para cá. Então é da direita para a esquerda, tá? Primeira ordem, segunda, terceira. Eu fiz um outro desenho aqui, deixa eu apagar tudo isso. Ó, eu fiz um outro desenho aqui para você ver bacana isso daí, tá bom? Ó, primeira ordem, segunda, né? Unidades, dezenas, ó. Unidade, dezena, centena. E depois os outros três aqui, ó, já são classe dos milhares, né? Unidade, dezena e centena. Milhões, a mesma coisa, tá? Vamos ver um exemplo aqui com uma questão que caiu no Colégio Militar. Ó. Aqui é uma questão de anos anteriores. É bom você pausar o vídeo, vai resolvendo as questõezinhas, depois você joga o vídeo para frente. Ó. O sistema de numeração indo-arábico, que é usado por nós, tem como uma de suas características o fato de ser um sistema posicional, né? Isso é uma coisa muito legal, porque, ó, olha no número aqui, 829.619, que os algarismos, eles, dependendo de onde eles estão, eles têm valores diferentes. Ó, o 9, o primeiro 9 que está aqui na casa das unidades simples, só vale 9 mesmo, porque ele está na classe das unidades simples. Agora, esse 9 aqui, ó, que está na casa das unidades de milhar, ele já vale 1000, né? 1000 vezes. Então, se ele é 9 aqui, ele é 9.000, tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque a gente pode ver que, dependendo de onde o algarismo está, ele tem um valor posicional. Eu sei que o 9 é 9, mas se ele estiver aqui na unidade de milhar, ele é 9.000, tá bom? É isso que a questão está querendo nos dizer. E aí, tendo como base esse princípio aqui, no número, ó, o número aí é 192.780, que nos dá uma aproximação do número de habitantes da capital, né? Maranhão. O algarismo 9 ocupa que ordem, né? Olha só, ele está bem aqui o algarismo 9. Primeiro ponto que a gente vê bem tranquilo aí é que aqui é a classe das unidades simples, dezenas simples e centenas simples.
Primeira classe. Aqui, ó, já é a unidade de milhar, aqui já é a dezena de milhar, né? Aqui seria centena de milhar e aqui seria unidade de milhão, né? Eu vou colocar aqui como sendo unidade de milhão, beleza? Mais ou menos assim, tá? Então, ó, aqui a gente já tem a unidade de milhão, né? Já é a outra classe. Se a questão tivesse perguntado quantas classes, a gente teria 3, né? 1, 2, 3, tá? Mas como foi só onde que o número 9 está, então ele está, ó, nas dezenas de milhar. Resposta letra A, de avião, né? Já deixa um like no vídeo. E se você quiser que eu faça mais vídeos como esse aqui, a gente já vai continuar, tem mais tema. Mas se você quiser uma segunda parte com outros temas, deixa nos comentários aí, beleza? Vamos continuando, que a gente vai agora para um outro tema, que é a escrita dos números, tá? Você precisa saber escrever os números por extenso, tá? Aqui a gente dá um exemplo, né? No preenchimento de cheques, ó. O cara vai pagar o outro cara, sei lá, né? Alguém vai pagar alguém aqui com R$ 7.050. Então o cara precisa escrever numericamente e precisa escrever também por extenso, ó. Você precisa saber escrever os números. Você um dia vai ser rico, preencher cheque por aí, mande um para mim, tá bom? Você vai precisar escrever 7.050 em números e também em letras, tá? Aqui, ó, no nosso dinheiro, quando a gente bota vírgula 00, isso aqui não interessa muito, né? Esse 00 aqui, ó. Então você conta só essa parte aqui, tá bom? Isso aqui só quer dizer que não existe nenhum centavo aqui, tá? Mas isso aqui é completamente dispensável quando você olhar esse vírgula 00. Vamos alguns exemplos aqui que eu separei para você fazer e eu também fazer junto, ó. Aqui, escrever por extenso 12.090. Como é que você sabe que é 12.090? Só lembrar das unidades, né? Unidade, dezena, nada na centena, ó. Aqui a gente tem unidade de milhar e aqui a gente tem dezena de milhar, né? Então aqui é 10.000, 2.000, 12.000, né? Então dá pra gente ler bacana. Então, como seria a escrita desse número? R$ 12.090, ó. Desse jeitão aqui, ó. Beleza? Olha aqui outro número, ó. R$ 400.500. Para escrever, muito tranquilo, né? 400.000, ó. Existe a classe dos milhares. Aqui está na centena de milhar. 400.500. Olha aqui o número, ó. Sempre lembrando que a gente pode descartar esse vírgula 00 aí, né? Não tem nenhum centavo. Aqui a gente fica, ó, classe dos milhares, então a gente tem 425 mil, beleza? Olha o outro aqui, ó, 290.405 reais, ó. 290 mil, classe dos milhares, e 405 as unidades simples, né? E aqui, ó, o número aqui, ó. Sempre lembrando que a gente pode descartar esse vírgula 00, ó. 720.200. 720.200 reais. Sempre a gente pode escrever e vice-versa. 450 mil reais, ó. 450 mil, classe dos milhares, e nada na classe das unidades simples, né? Esse vírgula 00 é dispensável. Mas sempre coloque quando estiver tratando de dinheiro, né? Olha aqui um exemplo de questão que caiu no colégio militar desse tema. Ó. Você vai fazer a prova, as questões que estão caindo é sobre esse tema, tá? Você pode estudar mais a fundo nos livros do quinto ano, né? Você vai fazer o sexto lá, então os livros do quinto ano você pode dar uma revisada nele aí, ó. Escrever por extenso significa escrever por inteiro sem abreviaturas ou algarismo, o nome dos numerais, né? Escrever com o português. Além disso, havendo a necessidade de iniciar uma frase com um número, esse deverá ser escrito por extenso. Quando escrevemos por extenso, o número 9.806, né? Então esse número aqui, ó, você tem a classe dos milhares, né? Então é muito tranquilo, 9.806, beleza? Onde é que está isso aí? 9.806, 9.806, está na letra C de sexta, né? Então tá aí, ó. Bem, agora a gente vai para outro tema, tá? São frações, também cai na prova, pega teu caderninho aí para você fazer. Você já sabe, complete, ó, frações, quando você for estudar frações aqui, você vai ver que é sempre a gente ter o inteiro e repartir ele em pedacinhos iguais, tá? Aí vamos lá. A região delimitada por esta circunferência foi dividida em quantas partes, né? Vamos completar lá. Aqui eu tenho uma, tenho duas, tenho três e tenho quatro. Então foi dividido em 4 partes iguais. Outra pergunta. Foram pintadas, quantas dessas partes aqui foram pintadas? Ó, 1, 2, 3. Então foram pintadas 3. Aí a pergunta é, escrevemos a fração, qual é a fração, para a gente botar aqui, para indicar as partes em amarelo. Ó, fração é sempre assim, quantas foram pintadas? 3 das 4, concorda? 3 amarelinhas das 4 disponíveis. Então, a fração seria 3 quartos. Esse aqui de baixo é sempre como o inteiro foi dividido. E o de cima é quanto você pegou. Olha só, se você tivesse pego
as amarelas, você tinha pego 3, né? Das 4 partes. Então tá aí, ó, 3 das 4 partes, beleza? Vamos ver aqui outros exemplos de frações e já uma questão do Colégio Militar. Se não deu like no vídeo, o momento é esse. O momento é esse. Porque se você sair daqui sem dar um like no vídeo, sem se inscrever no canal, você não vai passar. Não vai, pela tua trairagem. Mas vamos lá. Veja mais frações desse tipo, ó. Essa aqui é uma fração também, tá bom? Apesar de não ter parte nenhuma, mas é um inteiro, né? É um pedaço inteiro. A gente também pode dizer que isso é uma fração. Olha aqui, ó. Nesse caso, foi dividido em dois pedaços, você tá vendo? Então, você tem aqui cada parte como sendo um meio. Aqui é uma das duas partes, aqui é outra das duas partes, né? Olha aqui, ó. Esse inteiro foi repartido em 3 pedaços. Então, esse pedaço é uma das 3, esse pedaço é outro das 3 e esse pedaço é outro das 3. Veja que tudo, né, vai se encaixando nas frações. Olha aqui, ó. Uma das 4 partes, uma das 4 partes, uma das 4 partes e uma das 4 partes, né? Você vê? Muito bacana, né? Aqui, ó, mesma coisa aqui, só que agora 5 partes, né? Uma das 5 e tudo mais. Olha aqui, ó, já foi dividido em 6, né? Então, esse aqui é uma das 6, tá bom? Simples desse jeito. Vamos olhar aqui uma questão do colégio, ó. Paola é de uma família italiana, né? Que naturalmente essa questão era bem grandona, eu reduzi ela um pouquinho aqui, porque ela era bem imensa mesmo. Durante uma refeição. Lembrando que eu estou fazendo as aulas aqui só com os temas que já caíram nas provas, né? Que vem caindo ao longo do tempo. Pode ser que caia outra coisa que eu não estou mostrando aqui. Você precisa estudar um pouco mais, né? Mas pelo menos aqui já é um começo. Durante uma refeição, ela dividiu uma pizza em 8 pedaços iguais para comer com seus irmãos. Paola já retirou os pedaços que eram seu da pizza, né? A pizza está aqui em imagem. A figura abaixo representa apenas as fatias que ficaram, né? Não tem aqui as que Paola já tirou. Eu vou completar ela aqui, ó. Você está vendo, ó? Eu vou completar ela, ó. Vou continuar aqui, porque eu tô tentando imaginar aqui os 2 pedaços que Paola tirou, né? Aí, ó, qual a fração simplificada que representa o pedaço que Paola comeu, né? Ó, ela pegou 2 pedaços. Como a pizza foi repartida em 8 pedaços, ó, tá bem aqui na questão, ó. Então, esse aqui seria uma das 8 partes, esse aqui também seria uma das 8, né? Todo mundo aí é uma das 8, tá? Ó, tem uma das 8, todo mundo aí seria uma das 8, né? Você pode ver, ó, uma das 8, todo mundo. Se você ver aí, ó, você vai ter 8 fatias, 8 das 8. Ó. 8 dividido por 8 vai dar 1. Você tem uma pizza. Tá? É isso que matematicamente está representando. Se a dona Paola pegou os 2 pedaços aqui que estão faltando, ó, então ela pegou 2 das 8 partes, né? Onde aqui tem 2 das 8 partes? A gente não nota aqui de forma tranquila. Por quê? Porque eu vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Ó, ela pegou 2/8 da pizza. Só que, se você for analisar junto comigo, a gente pode juntar os pedacinhos. Como assim juntar os pedacinhos, professor? Observa comigo, ó. 2/8, eu estou querendo te dizer que 2/8, ele é a mesma coisa, ó, 2/8, ele é a mesma coisa que 1/4. Por que 1/4? E 1/4 está na letra D, né? Mas por quê? Por que ficou assim, né? 2/8 é 1/4. Isso aqui é uma ideia de frações irredutíveis, tá? Você pode, quando observar esses valores, dividir em cima e embaixo. Mas como assim dividir em cima e embaixo? Se era 1/8 podia ser 2/8. É porque isso aqui são frações equivalentes. Imagina que a gente não quer dividir esses pedaços em a pizza mais em 8. A gente não quer mais dividir em 8 partes. A gente quer dividir de 2 em 2, ó. Então, se eu dividir agora a pizza de 2 em 2 pedaços, você vai entender por que fica 1/4. Olha só, aqui, ó, ó. Agora eu vou fazer a pizza assim, ó. Você enxerga? Um pedaço inteiro. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. E esse aqui que foi o que como é o nome da menina? A Paola. Então, desse outro modo de dividir, agora eu só tenho 4 partes. Então, é como se aqui fosse 1/4, é como se aqui fosse 1/4, e aqui é como se fosse 1/4, e aqui também é como se fosse 1/4. Ou seja, ela acaba pegando 1/4. Mas lembre-se sempre, daquele outro jeito, era 2/8, professor. Sim, que é a mesma coisa que 1/4. Você pode fazer isso aí, ó. Peraí, deixa eu voltar lá. Você pode fazer isso dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. No caso, o 2 é o cara que divide tanto 2 quanto 8. Quanto é que é 2 dividido por 2, né?
O 2 dividido por 2 dá 1. E o 8 dividido por 2 dá 4. Então, você pode fazer desenhando dessa forma, ou você pode fazer desse jeito. Vai ser sempre dividir por 2? Não. Às vezes a gente tem frações que são assim, só para aproveitar para você pegar o gancho, ó. Às vezes tem frações que é assim, ó, 3 sobre 6. Aí você quer achar uma fração irredutível, né? Fazer como eu fiz aqui na figurinha. Ó, só você agora dividir por 2 não vai adiantar, né? Porque 3 não dá para dividir por 2. Mas 3 dá para dividir por 3 e também 6 dá para dividir por 3. Nisso, a gente vai ter, ora, 1 sobre 6 dividido por 3 dá 2. Então, é possível a gente criar uma fração nova a partir desse princípio aqui de repartir de jeito diferente, tá? Então, a resposta nossa aqui vai ser 1/4, já marquei. Mas fica isso aí. Qual é o assunto para eu aprofundar, professor? Frações irredutíveis, tá bom? Que era o que a questão queria aqui. Veja que no primeiro momento eu dividi em 8 pedaços, depois eu vi que não tinha lá, tive que fazer fração irredutível e dividi em 4 pedaços, que foi o que Paola pegou, foi essa parte em branco que ela pegou aqui. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Vamos a mais um tema? Esse tema aqui é interessante, que é fração de um número, né? Porque a gente está fazendo frações até então de pizza, né? Fração de pizzazinha, professor. Mas também essa pizza pode ser um número, né? Pode ser 60, pode ser 14, olha aí, ó. Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Vamos calcular 1/2 de 14. Como a gente faz isso? Primeiro, que você vai sempre lembrar que esse cara de baixo é quantas vezes o inteiro foi quebrado. Por exemplo, aqui é 2. Então, o inteiro eu vou colocar aqui como um retângulo, né? Isso aqui significa o 14, beleza? Se eu estou quebrando em 2 pedaços, tá aqui, ó, 2 pedaços. O que é quebrar 14 em 2 pedaços? É dividir por 2, né? 14 dividir por 2 dá 7 e aqui dá 7. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, é 1/2 e esse aqui é 1/2, né? A gente lê fração assim, ó, 1/2, né? 1 dividido por 2, uma das duas partes, ó. Esse 7 é uma das duas partes e o outro 7 é uma das duas partes. Então, quanto é que é 1 sobre 2, 1/2 de 14? Você vai colocar 7, basta dividir, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui, né? Ele é interessante, ó. Quanto é que é 2/5 de 40? Eu vou pegar o 40, eu estou transformando aqui, vou dividir em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais, tá? Aí, ó, esse aqui é o 40. Então, se eu vou repartir o 40 em 5 pedaços, quanto é que é 40 dividido por 5? 8, né? Então, você vai ter 5 pedacinhos de 8. Só que você está pegando duas, né? São duas partes, né? São 2 das 5 partes, ó. Então, o que seriam 2 das 5 partes? Vou fazer aqui, ó. Vou até mudar o pincel aqui para um verdinho, ó. Seria esse e esse, né? Então, 2 das 5 partes aqui seria quanto? Seria 16, tá bom? Em outras palavras, o que fizemos? Pegamos o 40, dividimos por 5 e multiplicamos por 2. O que fizemos, se o número ficar muito grande e você não conseguir desenhar, você faz, ó. Você quer quebrar o 40 em 5 pedaços, esse é o que está de baixo que diz. Então, você faz 40 dividido por 5, certo? 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40, o resto é 0. Pronto. Agora você pega 2 dessas 5 partes, ou seja, 2 dessas 8. Você faz 2 vezes 8, que vai dar 16. Beleza? Então pega esse aqui, divide e multiplica pelo outro. Tudo bem? Vamos olhar uma questão que caiu aí no Colégio Militar, ela já está aqui do lado há um tempão esperando a gente, né? Observe o tempo diário de trabalho de 3 pessoas. A Beatriz, o Gildo e o Naí, né? Ó, ele disse que são partes, ou seja, frações do número, né? Frações do número. Frações do número. Então, vamos embora lá. O que mais ele está querendo falar para nós aí? Se é frações do número, vamos embora lá. Quantas horas Gildo trabalhou? Cadê Gildo, gente? Gildo está aqui, ó. Gildo foi 2/6, né? De 24. Ó. Como é que a gente vai fazer? Primeiro que eu posso separar o 24 em 6 pedacinhos. Mas eu já tô fera, né? É só dividir pelo de baixo, depois multiplicar pelo de cima. Então, bora lá. Ó. 24 para dividir por 6, a gente vai ter 4, né? 4 vezes 6 é 24, o resto é 0. Agora multiplica pelo de cima, ó, 2. 2 vezes 4 é igual a 8. Pronto, já tô fera. 8 horas. Tudo bem? Se o número ficar muito grande, veja que dá trabalho para dividir o 24, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí fazer isso tudo, dá um pouco de trabalho com a figura. Mas você consegue, ó. É só você fazer, dividir por esse e multiplicar pelo outro.
Beleza? E agora a gente vai ver um pouquinho de geometria plana, né? O que é geometria plana? A gente vai ver aqui algumas figuras planas, né? Como essa meninazinha tá cortando aqui os papéis, ó. Vocês estão vendo aqui? Ela tá cortando aqui os papelzinhos, ó, fazendo um triângulo, né? Uma figura bem que a gente precisa entender, tá? Observe as regiões, ó. Existem os quadriláteros, que eu tô circulando aqui, ó. Esse aqui em azul, que é o quadrado, né? A gente sabe muito bem disso. São figuras que a gente precisa decorar, tá? Você precisa saber. O quadrado ele tem 4 lados, o triângulo ele tem 3 lados, a circunferência, né, não tem lado, né, ela tem circunferência, ela tem o contorno e a região interna que é o círculo, né? Então existe o contornozinho, a circunferência é o contorno, ó, e toda a região é o círculo, beleza? Existe o hexágono, veja que ele tem, ó, 1, né, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Ele tem 6 lados, você percebe? Então ele é hexa, é só lembrar da Copa do Mundo, né? Hexa, tem sentido. Ó, o pentágono, ó, só tem 5, né? É uma figura de 5 lados, ó. 5 lados, ó. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então é penta. Se tiver 7, hepta, né? 8, octa, e por aí vai, tá bom? Então essas são as figuras. Ó, uma questãozinha que caiu aí também no colégio militar. Um menuzinho aqui, ó. Menuzinho do buchão aí, o tamanho do bucho dele aí, ó. Vamos lá. Renata estava brincando com peças em forma de polígonos. As peças foram compradas por seu pai para melhorar o desenvolvimento dela na disciplina de matemática. E observe aí o bonequinho que ela fez, né? Qual é o nome da figura sombreada no boneco? Ó, só ver quantos lados tem, né? Ó, você tem 1, você tem 2, 3, 4, 5. Então isso é um pentágono, beleza? Cadê? Onde é que tem aqui, ó? Letra D de dedo, beleza? Simples, você vai fazer essa prova, você vai ver que você vai arrebentar, né? Questãozinha aí anterior. Vamos agora ver um pouquinho de ângulos, tá? Olha só. Veja as imagens e observe as partes indicadas em vermelho. Elas dão ideia de ângulo. Ângulo são aberturas, né? Olha aqui, ó, na trave, né? Aqui no relógio, ó. Então isso aqui é um ângulo, né? É uma abertura de semirretos. Mas tudo bem, existem alguns ângulos especiais que você precisa saber. O primeiro deles é o ângulo reto. O que é um ângulo reto? Ele tem esse formato de canto de parede, tá bom? Ele mede 90 graus, é uma medida dos ângulos, tá? 90 graus. Toda vez que você olhar um ângulo que seja um canto de parede como esse, né? Chegou no canto, você vai lembrar sempre que é um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus, tá? Existem outras classificações. Quando os ângulos, eles são maiores que 90. Você pode ver que o 90 está bem aqui marcado por essa setinha, né? Seria 90. Só que aqui abriu demais, ó, professor, abriu demais, né? Tá todo escalado aí. Quando você tiver um ângulo escaladão como esse, aberto mais do que 90 graus, você diz que ele é um ângulo obtuso, tá? Então, não esquece disso. Ângulo obtuso é o maior do que o ângulo reto, maior do que 90. E existe também um ângulo que é agudo, ó. Ó, veja que o ângulo de 90 graus seria bem aqui, né? Mas ele não abriu tanto a chegar lá. Ou seja, ele é um ângulo menor do que 90 graus, né? Portanto, ele é um ângulo agudo, tá? Obtuso é o que é maior. Então, esse cara aqui é um ângulo agudo porque ele é menor do que 90 graus. Existe também o ângulo raso, tá? Esse aqui, ele é o ângulo raso. Eu vou colocar bem aqui, ó. Por que ele é raso? Porque ele tem essa espécie aqui de ser bem rasinho, né? Ele não é fundo igual os outros, né? Se a gente for pensar assim. Mas ele recebe esse nome e ele indica que você tem um ângulo de 180 graus, ó. Ele também é chamado de meia volta, tá? Você também pode encontrar ele como sendo meia volta. Você nunca viu aquela música, não? 180, 180, 360, né? A pessoa vira, né? Dá uma meia volta. Então, quando você dá uma meia volta, você gira 180 graus e o nome disso é o ângulo raso, tá? E existe o ângulo de uma volta, né? Que é quando a semirreta está aqui apontando para cá, ó, e ela gira uma volta completa, ó, e para no mesmo lugar. Ou seja, faz uma circunferência, tá? Esse aqui é um ângulo de 360 graus ou o ângulo de uma volta, tá bom? Para você aí tá ligado. Então você tem ângulo de 90 graus, os maiores que 90, obtuso, você tem os menores que 90, agudo, você tem um ângulo raso, que é 180, que é meia volta, e você tem um ângulo que é o ângulo de uma volta, que é o 360 graus, tá bom? Vamos a uma questãozinha aí, ó, para você ver, muito cobrada com relógio. Quando você olhar negócio de relógio, já lembra dos ângulos. Assinale a opção que indica o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, ó. Já está até marcado aí, né? Esse é um ângulo. Aí você lembra sempre, né? Onde estaria o ângulo de 90, ó. 90, vou até fazer com uma cor
bem forte aí, ali é azul, né? Já tem um vermelho. Eu vou colocar um verdão aqui. Deixa eu colocar um verdão bem aqui. Ó, então seria isso aqui, ó. O ângulo de 90 graus seria isso, né? O ângulo canto de parede. Só que esse ângulo é maior do que 90. Ou seja, se ele é maior do que 90, ele é obtuso, né? Tá aqui, ó. Lembra lá que o ângulo maior do que 90 é obtuso. Onde é que tá? Letra E, beleza? Se lembra, sempre tem como base um ângulo de 90 graus. Se fosse menorzinho, daria agudo. Se é maior, obtuso. Tranquilo? E aí, você gostou do vídeo, gostou da nossa revisão? Então dá like no vídeo, cara. Te inscreve aí no canal, tá bom? E outra coisa, se tiver dúvida, deixa no comentário que eu sempre estou passando e olhando, tá?